ouvintes da Rádio TV Menorá, nesse momento, transmissão simultânea para todo o planeta, para a rádio e TV Menorá. Quinta ao vivo, sexto ano, desde 2009, trazendo para você sempre o nosso bate-papo edificante da Palavra de Deus. E hoje, com nossos irmãos Valdemar e Sandra Engel, de Novo Hamburgo. Ô, glória! Começamos assim, bem formal, assim, né? Eu queria, assim, já dizer que ótimo estar com vocês, meus amados irmãos. Uma boa tarde, uma satisfação recebê-los aqui no programa. Já fazia alguns anos, né, que não encontrava juntos, né, o casal aqui no nosso Quinta ao Vivo. Alguns anos, né, que nós não recebemos no estúdio do Quinta ao Vivo os irmãos, né, tendo em vista aí o deslocamento para São Paulo, né, e os anos passaram, né. Então já aproveitar aí e dar uma boa tarde para o irmão Valdemar inicialmente. Boa tarde, para nós é uma satisfação nós podermos estar compartilhando com os irmãos aquilo que nós temos recebido, que sabemos que o corpo de Cristo ele é alimentado através das juntas que formam a unidade do corpo e ele forma o seu próprio crescimento à medida que nós vamos passando, essa comunhão vai passando de membro para membro. Então, para nós é uma satisfação estar novamente aqui com o irmão Kleider, compartilhando com ele esses momentos aí preciosos para o Senhor. Ô, glória! E a irmã Sandra também com muitas novidades aí, né? Nós tivemos aí um bate-papo alguns anos atrás, né? E eu me recordo, assim, que um dos programas a irmã estava, assim, praticamente ganhando o nenê, né? Então, deixa assim para a irmã recordar aqueles bons momentos, né, dos finalmente da gravidez, né, que já faz algum tempo, né, irmã? Boa tarde a todos os irmãos. É uma alegria a gente poder compartilhar da palavra de Deus e testemunhar das obras, né, que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E a gente observa assim que realmente o tempo passa muito rápido, né? E que a gente precisa, nesse tempo que passa tão rápido, né, se deter nas palavras do Senhor Jesus. Amém. É verdade. Quanto tempo já está o Benjamin? Está com 3 anos e meio. 3 anos e meio. Então, faz pelo menos uns 3 anos e uns 4 anos já, né? Uns 4 anos que foi a última entrevista. 4 anos atrás foi a última entrevista dos irmãos. Tudo isso? O tempo passa, irmão. Muito rápido. Ô, glória. 4 anos depois, estamos entrevistando esse casal aqui, né? Para os irmãos, né, que estão acompanhando o Quinta ao Vivo, né? Que bênção, né, poder estar trazendo mais uma vez, então, um pouco da história desse casal. 4 anos depois, né, daquele momento em que a barriga estava... Se der assim, nós vamos dar um jeito de colocar uma cena, um pedacinho da cena daquele Quinta ao Vivo. Vamos pedir depois para a produção botar a imagem daquele Quinta ao Vivo. Eu devo estar bem mais novo, né? Agora estou até com uns cabelos brancos já, né? Daquele Quinta ao Vivo 4 anos atrás, da irmã com a barriga desse tamanho, né? A ideia que tinha é que ela ia sair do programa e ia ganhar o nenê, de tão grande que estava a barriga, né? O irmão Valdemar com aquela cara assim de bobo, tipo, vou ser pai, né? E agora assim ele continua, sou pai, né? Feliz, ô, glória, que é bom demais, né? Eu tenho a minha, né, que tá com 6 anos, a Marina, é bom demais, né? É claro que os cabelos ficam brancos, né, irmão? Mas é uma benção. Mas por isso que o Senhor nos deu uma palavra aqui, abençoada, está em Lucas 13. Compartilhar com os irmãos aí, para nós já começar o nosso bate-papo. Lucas 13, 22 aí. 4 anos aí, irmão. Tu sabe que eu não sabia que fazia esse tempo aí. Vamos ver se depois a gente consegue daí. Porque o Quinta ao Vivo é ao vivo, porque não é armado nada, é tudo ao vivo, né? Só que a gente, como tem que passar nas cidades para preparar, enfim, as matérias e os testemunhos para os irmãos, né, da TV, enfim, você que nos assiste, não ficar ouvindo só pro testemunho de onde a gente mora, a gente viaja pelo Brasil todo e grava, né? E hoje nós estamos aqui, direção do Senhor, trazer assim, olha que bênção, né? 3 anos e meio, 4 anos depois,
esses irmãos abençoados aí. Nós então podemos então estar trazendo um pedacinho da imagem daquele programa. Que bênção, né? Glória a Deus. Quinta ao vivo. 6º ano já, irmã. Já entrou pro 6º ano já o Quinta ao vivo. Não, é só Jesus mesmo. Jesus existe. Eu sei que é glória a Deus. E eu sei porque, olha, eu sei o que eu passo do trabalhar na minha vida. É glória a Deus. Eu digo que é glória a Deus mesmo. Testemunha, assina embaixo. É glória a Deus. Porque, olha, é só Jesus, irmãos. Porque não é fácil. E Deus honra, sabe? Deus faz a obra dele, né? Quando ele quer uma coisa, ele vai fazer, e vai fazendo, e vai indo, e vai abençoando, e as vidas vão acontecendo, e vão andando, e os testemunhos vão indo. E é tremendo, né? O que Deus tem feito nesse período todo, né? De que tudo começou, né? Imagina a Rádio Menorá, rádio pela internet. Lembram? 2009. Que loucura, rádio pela internet. Aí eu tinha aquela ideia assim, né, o senhor me deu uma missão de vender anúncio pra rádio. Pra internet ainda. Buscar anunciantes. Irmãos com fé, né, pra anunciar. Hoje tem vários, graças a Deus, né, que anunciam na TV também. Prósperos. Em nome de Jesus. O senhor tem multiplicado por 1,5 milhão cada real investido no reino por fé. Mas, irmãos, em 2009, quando tudo começou, que não tinha ninguém com rádio na web. Que loucura, nem eu acreditava. Imagina, só o apóstolo acreditava. Alguém tinha que ter fé, né? Meu irmão Sérgio teve, né? E aí, por fé, né? Que loucura, né? Mas tudo começou, irmãos, né? Porque tinha que começar. E eu vejo assim aqui os irmãos que estão acompanhando, né? E tem vários, eu sei que vocês também estão acompanhando desde o começo, né? Eu glorifico a Deus, né, pela vida de vocês também. E os irmãos que nos assistem, né? Que eu sei que tem vários que têm acompanhado. Que o Senhor siga abençoando, né? Tu e a tua casa. Em nome de Jesus. E a palavra é essa. 13:22. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Convidar os irmãos para fazer uma oração leitura, amém? Respondeu-lhes: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Amém? Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Amém? Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Amém? Então deixa aí para os irmãos compartilhar. Amém. Nós temos assim tido experiências com o Senhor constantemente, até a respeito dessa palavra, sobre se esforçai-vos, porque diferente do que nós geralmente pensamos, e existe um ensinamento que ministra aí no mundo, dizendo que viver por fé é viver uma vida de uma forma irresponsável. Na Igreja do Senhor Jesus Cristo, Deus tem nos guardado e nos livrado dessa falsa doutrina. Porque eu me frustrei muito no passado, ao passar pelas denominações e ter tido esse ensinamento de que viver por fé é uma vida que eu não preciso responder pelas consequências, pelas minhas omissões, por aquilo que eu faço ou deixo de fazer.
Viver por fé que Deus vai resolver qualquer tipo de problema, até as minhas irresponsabilidades. E a gente sabe que isso é uma mentira, isso não provém de Cristo. Amém. Por isso que Jesus falou que essa palavra esforçai-vos, ele diz que eu devo fazer um esforço acima do natural. O esforçai-vos significa eu extrair de mim um esforço além daquilo que além do meu velho homem, que ultrapassa os limites do meu velho homem, da minha natureza humana, para mim conseguir fazer aquilo que o Senhor quer. E isso demanda de nós responsabilidade e muita diligência. E a vida com Cristo, ela é uma vida assim muito casta, uma vida muito restrita, porque quando Jesus veio para a Terra, ele estava antes na glória com o Pai. Então o Senhor, ele não tinha limitações, ele tinha uma ampla liberdade na autoridade conferida por Deus, e subitamente ele se viu então revestido de um corpo com uma série de limitações. Ele dependia de um agasalho para se cobrir, se vestir, ele necessitava de alimentos para alimentar o seu corpo. Então ele passou aquela vida cheia de limitações, daqueles 33 anos e meio da sua vida terrena, ministerial, que Jesus desenvolveu aqui na Terra, repleto assim de limitações. E isto ministra para nós essa palavra, que a porta estreita, que significa que Deus vai colocar muitas restrições na nossa vida e vai nos tornar muito limitados, porque uma vida na dependência do Espírito, o homem espiritual, ele anda com muitas restrições, com muitas limitações em toda a área da vida dele, porque ele precisa sempre ser tratado por Deus, segundo Hebreus 5:8. Então, Jesus aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Com nós não vai ser diferente. Então, Deus sempre está nos limitando com portas estreitas e um caminho apertado, em que nós temos poucas decisões para fazer, porque as decisões precisam provir de Cristo. E essa vida de esforçai-vos significa também que eu tenho que, para buscar o Senhor, mudar a minha agenda, mudar o meu dia a dia, deixar coisas que eu gostava de fazer de lado para passar a fazer aquilo que Deus quer, né? Então essa palavra ela vem muito para a atualidade, né, irmão? Que esse esforçar é realmente muito necessário na nossa vida, porque sem esse esforçar-vos nós não teremos assim um contato verdadeiro com Cristo. Tudo no final da era vai ser apenas vai cair uma máscara da hipocrisia, da religião, quem não vive nessas limitações delimitadas por Cristo. E eu quero dizer também para os irmãos, ainda complementar, que o homem espiritual ele tem uma grande alegria em viver nessa limitação. Ele se agrada muito em viver, porque Deus instituiu na igreja, na família, no meio civil, cadeias de autoridade. E o homem natural rejeita a autoridade, repele a autoridade, ele não gosta de governo em cima de si. Ele tem a tendência de cada vez crescer mais, ele não quer encontrar, quando ele olha para cima, nada entre ele e os céus. O homem natural vê dessa forma. Por isso que é uma síndrome de Satanás. E o homem espiritual, pelo contrário, ele tem grande desejo de se submeter às autoridades e viver limitado dentro das limitações e dos cercos que o próprio Espírito de Deus estabelece na nossa vida. Então, à medida que nós vamos crescendo com o Senhor, essas limitações nós passamos a ver elas como necessárias na nossa vida. Então, muitas vezes a gente se vê limitado com uma enfermidade e a gente ora 3 vezes a Deus e o espinho não sai, como aconteceu com Paulo. E Jesus disse então para Paulo, que tu vai ter que ser o espiritual, aprender a se humilhar e viver dentro dessa limitação que eu estou te estabelecendo para ti. Então essa visão do homem espiritual é totalmente do homem natural, né, irmão? É verdade. E eu glorifico a Deus porque
toda essa realidade, né, que nós temos vivido, né, ou pelo menos nós estamos batalhando, né, diariamente, perseverando, né, queremos, né, porque continuamos e estamos aqui, né. Eu me refiro porque aproveitando, né, o tempo que se passou, né, e aproveitando que vamos arredondar e se passaram 4 anos, né, e vocês estão aqui, né, e nesse período, né, muitas coisas aconteceram, né, e houve crescimento, houveram batalhas, houveram situações difíceis, houveram, com certeza, momentos tristes, alegres, sofrimentos, mas uma coisa ocorreu: vitória. Vitória. E esse é o nosso foco. A vitória já nos foi dada. E eu gostaria que a irmã compartilhasse sobre isso. Amém. Quando nós lemos essas passagens bíblicas que nos mostram assim, a necessidade que nós temos de restringir a nossa vida em detrimento da vontade de Deus, a gente observa que isso é a vitória, né? É nós abrirmos mão dos nossos direitos e das nossas vontades para seguir aquilo que o Espírito mostra, para seguir as verdades que a palavra mostra, né? E essa porta estreita foi uma palavra assim que eu ouvi desde o início, né, da minha conversão, pregações e manifestações do Espírito, né, dizendo que a porta é estreita e Deus sempre nos chamando a uma responsabilidade de perder a nível natural, né, para ganhar no Espírito. E essa foi a palavra que me fisgou para Jesus. A palavra que diz que eu preciso ter responsabilidades com Deus. Que Deus não vai se dobrar a todos os meus caprichos e que eu que tenho que me adequar a Ele, não Ele a mim. Né? E com o passar dos anos, o Senhor vai nos trazendo a realidade disso. E vai nos provando para que nós venhamos nos adequar a Ele. Né? E esse momento assim, que nós vivemos hoje na vida da igreja é um momento que nos leva muito a isso, né? Uma adequação contínua à vontade de Deus. E Deus expõe sempre as áreas da nossa vida em que nós não estamos adequados a Ele. Então a gente tem muita experiência assim, lá em casa, de termos condições e até recursos para fazer muitas coisas a nível natural. E daí a gente vai orar e vem aquele temor, né, no coração, e o Senhor sempre dizendo que não. Na maioria das vezes que eu e meu marido fomos pedir coisas para Deus, permissões ao Senhor, a nível de coisas naturais que nós gostaríamos de fazer, 99% das respostas que Deus deu foi não. Né? E coisas que para nós não pareciam assim que iam nos causar algum mal. Mas a resposta foi não. Então a gente vê assim Deus restringindo a nossa vida natural e tirando a nossa expectativa de tudo aquilo que naturalmente a gente possa desfrutar. Né? Porque quando a gente descobre Cristo como nossa riqueza, como nosso desfrute, né? A gente vê que as coisas naturais elas não têm valor mesmo. Né? E a gente vê que tudo aquilo que a gente perde a nível natural, de fazer, de realizar, de conquistar, Deus acrescenta inúmeras vezes mais na vida da gente, em todos os sentidos. Né? Então hoje a gente olhando 4 anos atrás, né? A gente já vê assim, o quanto que mais restringidos nós fomos pelo Senhor, pela vida, né? Quantas derrapadas nós já demos na vida espiritual por termos uma vontade forte, né? E quantas coisas Deus nos livrou nesses últimos anos, né? E trabalhou e tem trabalhado nas nossas vidas para nos manter nesse caminho estreito. Então, o Filho de Deus que deseja seguir esse caminho estreito tem que se acostumar a perder e abrir mão de coisas que gosta e quer muito para fazer aquilo que o Senhor quer. Né? E o Senhor ele vai convencendo a gente por dentro e as nossas prioridades, as nossas vontades vão mudando. A
a gente vai colocando em prioridade outras situações na vida, né? À medida que a palavra de Cristo entra nos nossos corações e trabalha em nós e acontece uma renovação na nossa mente, né? O Senhor vai nos dando essa condição de querer mais o reino, né? Então, quando a gente está em determinados ambientes, e que raras vezes nós estamos, mas ambientes com pessoas ímpias, né? A gente observa, assim, aquela que a gente não faz parte daquilo, né? Daquele ambiente, daquele meio, e que as pessoas também, de uma forma geral, assim, tratam, né? Com uma certa resistência. E quando eu passo por essas situações, né? O que me consola, assim, muito, é que eu sou do reino, é que nós somos do reino. E os filhos do reino, eles só vão ser bem aceitos nos lugares que Deus quer que eles sejam, para que eles manifestem a verdade, né? Fora isso, eles não vão ser bem aceitos, eles não vão ser bem vistos, porque eles vão manifestar algo que o mundo odeia, e o mundo odeia Cristo, né? Então, ou seja, o cristão está muito aliançado com o mundo e muito feliz com o mundo, isso não é um bom sinal, né? O bom sinal é quando as pessoas estão rejeitando, né? Quando o Senhor está trabalhando na vida natural, na vida familiar, permitindo rejeições, permitindo, né, perseguições, porque ali isso mostra, assim, que Deus está tratando com a nossa alma, julgando, né, nossas atitudes pecaminosas, julgando o nosso falar, que é muito natural, que é muito humano. Então, a gente tem passado, assim, por um julgamento bastante grande da parte do Senhor, também na vida familiar, né? E a gente percebe, assim, as colheitas daquilo que nós falamos na carne, são bem doloridas, mas são muito importantes, porque vai nos levando a uma vida no espírito, né? E a gente vai ter que colher muita coisa, daquilo que a gente semeia na carne, daquilo que a gente fala na carne, de toda a comunhão almática que a gente tem com os irmãos, vai ter uma consequência, e essa consequência não é boa, para que nós venhamos a aprender a ser restringidos pelo Senhor, né? E aí a gente poder trilhar esse caminho estreito. Amém? Glória a Deus. Que glória, né? Só se alegrando mesmo, né? O Senhor é maravilhoso. Seguindo ali, né? Lucas 13, 25, né? Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. E ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: Não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Vós todos os que praticais iniquidades. E ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós, lançados fora. Como disse Jesus, duro esse discurso. Amém? Mas, como disse o Senhor, esforçai-vos. Amém? Por entrar pela porta estreita. Amém? E não é à toa, né, irmãos, que passado 4 anos, né, os irmãos estão aqui, né? E aí eu queria, assim, que os irmãos aproveitassem, né, e dessem um pouco, assim, do testemunho de como é que tá essa relação, né? O que mudou? Não sei quem quer falar primeiro, né? Quem quiser falar primeiro, levanta o dedo, né? Em relação, assim, né, do... Primeiro, a gente casa, né? Vai ter uma vida legal, né? É um jeito de viver, né? Aí tem a lua de mel, né? Tem o primeiro amor, aquela coisa toda, né? Aí depois
vem a vida familiar, depois aí vem a gravidez, aí tem os temperamentos, né? Aquela coisa toda. Não sei quem é que quer falar primeiro. A irmã. Porque é possível, né? É possível, é possível. Hoje, após 4 anos, né, quase 4 anos de filho, a gente vê assim o quanto que Deus já mudou e trabalhou no temperamento na nossa vida, né? Porque todas as pessoas, quando eu estava grávida, me diziam assim, mas todas, ai, o teu filho vai ser muito calmo, porque tu é muito calma, e o teu marido também, então ele vai ser muito calmo. E eu, né, acabei acreditando nisso, né? E eu criei uma expectativa muito grande em cima disso, de que então ia ser uma vitória plena, né? Eu não seria tão quebrada com um filho calmo, né? E na verdade foi exatamente o contrário, né? Deus nos deu um filho assim que tem um temperamento forte, né? E que nos enfrenta e que Deus trabalha na nossa vida todo dia, né? Usando esse filho para gerar paciência, para gerar mansidão, para tirar a falsidade dos nossos corações. E eu sempre costumo dizer assim que tem muitas situações difíceis que nós vivemos no nosso dia a dia, que por vezes a gente consegue até manipular e fugir e deixar do nosso jeito. Mas um filho é um sofrimento do qual a gente não consegue fugir. Você está exposto a ele todos os dias, né? E ali você tem que se humilhar, porque não existe regra, né, que vai definir como educar um filho. Mas é no dia a dia que a gente vai ter que se humilhar e pedir a graça do Senhor de como agir quando as circunstâncias se levantam, né? Então, assim, a gente sempre teve uma preocupação desde o início de transmitir a palavra, as verdades espirituais, e não só com palavras, mas com atitudes, demonstrando a Ele, né? E dando exemplos, né? E transmitindo isso diariamente. Então a gente procura dar bastante atenção para o nosso filho, deixar que Deus trabalhe nas nossas vidas quando a gente tem vontade de fazer outras coisas, né? Mas a gente sabe que aquela criança ali precisa receber a verdade. Então a gente precisa deixar as coisas de lado para ensinar o filho, né? E uma das coisas assim que mais Deus trabalhou na minha vida e ainda trabalha muito é na área da ira, né? Da ansiedade. Porque eu vi como eu tinha muita ira assim dentro do meu coração, quantas explosões de ira eu tive, né, nesses 4 anos. E foram oportunidades preciosas do Senhor de me libertar, né? E que se não fosse um filho, assim, talvez não teria sido tão exposta como fui, né? Estou sendo ainda. E hoje a gente já está colhendo um pouquinho assim da semente que tem sido semeada, né? Então o ambiente familiar está se tornando assim muito prazeroso. Graças a Deus, né? E muitas coisas são vencidas pela oração, né? Ainda ontem a gente teve uma experiência que o nosso filho ficou irado, né? Revoltado, assim, por nada, né? Por nada a gente sabe que não é. Mas não tinha motivo. E depois daquela ira toda, ele começou a tossir. Tossir. Muito. E daí o pai dele orou com ele, e aí depois ele tossia, e eu ajudava ele, agora tu rejeita. Diz depois que tu tossir, sai, tosse da minha vida, em nome de Jesus, né? Umas 2 horas depois ele parou de tossir e não tossiu mais, né? E hoje ele estava assim, uma bênção. Então a gente vê que as coisas se levantam para Deus provar a nossa fé, para Deus nos dar experiências, porque, né, a primeira vontade que dá é de correr pro xarope, né? E às vezes é o caso do xarope, mas às vezes não é, né? E tudo isso são situações que só o Senhor para gerar equilíbrio e nos capacitar a ter esse discernimento de quando que é espiritual e quando que é uma questão orgânica da criança, né? E aí, então, tudo isso, sim, o Senhor vai trabalhando, vai gerando essas experiências e é maravilhoso, né? É maravilhoso, sim, a gente poder educar um filho no Senhor e ver a criança crescendo e tendo as próprias experiências com o Senhor também. Amém. Deixa a irmã compartilhar um pouquinho.
É, eu inicialmente assim tive um impacto muito grande, né, com o filho, porque era para tudo eu ser um pai totalmente diferente, porque quando eu cheguei a compartilhar isso com os irmãos naquela 4 anos atrás, mas quando eu fiquei sabendo que a Sandra ia ter o filho e ia ser um menino, a minha primeira reação foi de oposição, porque naquele momento Deus permitiu se aflorar no meu coração toda a rejeição paterna no meu passado. E aquilo foi muito difícil, porque nos 2 primeiros dias que eu recebi o comunicado, que nós ficávamos sabendo que era um menino, Deus começou a trabalhar aquilo dentro de mim e eu comecei a orar para ver o que está acontecendo. Eu fiquei endurecido de um dia para o outro e Deus começou a trazer essas questões do passado. Então eu tive que orar muito, liberar muito perdão. Eu via Deus arrancando assim raízes que estavam assim a 20, 30 metros de profundidade do solo. E aquilo foi muito dolorido. Foi um momento assim muito dolorido, porque eu senti literalmente o bisturi de Cristo assim entrando a 30 metros para dentro de uma perfuração do solo para tentar arrancar aquilo, né? Então ficou uma dor muito grande no meu coração. Eu me lembro dessa cirurgia espiritual que eu via o Cristo operando em mim. Mas tão logo consertado isso, eu vi assim uma transformação inexplicável, em que eu passei a amar o meu filho de uma forma que eu jamais imaginava que eu ia conseguir, né? Vi assim que o amor do Senhor conseguiu tomar meu coração naquele momento para passar a amar Ele, né? E hoje a nossa relação é uma verdadeira bênção. O Benjamin, nosso filho, é uma bênção para a nossa vida. Ele é uma criança muito especial para nós. Talvez um dia até ele vá assistir isso, quando ele ficar mais crescido, né? Se Deus permitir. Mas que para nós assim é uma bênção, porque nós temos essa comissão de ensinar ele, cuidar dele, mas a gente recebe muito também do Senhor com a vida, com a presença dele. Ele preenche muito, né? O irmão sabe. Amém. Né? Que quanto uma criança preenche no lar. E para nós é uma bênção. Então, em todos os aspectos, a gente vê assim a bênção do Senhor, né? Até através do Filho. É verdade. Glória a Deus. Colossenses 3. Pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém? Que glória, né? E eu vejo assim que nós temos que continuar, né? Um dia de cada vez. Por isso que o Senhor deixa bem claro. O Senhor é tão bom que Ele deixou isso tão claro, tão mastigado para nós, né? E Ele é tão maravilhoso que Ele deixou mais mastigado ainda, porque hoje já tem CD e DVD, né? Tem TV por assinatura, tem coletânea apostólica, né? Porque e a própria palavra, né, já é mastigada, que para nós viver um dia de cada vez, né? Que cada dia basta o seu mal, né? Que se nós praticar o dia de hoje, se nós viver o hoje, se nós viver a palavra hoje, né, nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir, né? Se nós hoje usar do domínio próprio, né? Se nós usar hoje das ordenanças que Deus deu para que a gente seja submisso, né? Usar dos recursos que Deus deu para a gente ser servo,
Nós vamos conseguir. Hoje nós vamos conseguir. Em nome de Jesus. Agora, a gente quer ser servo até morrer, para os próximos, sei lá, 10, 20, 30, 40 anos, não sei. Não dá. A gente começa já a dizer, não vou conseguir. Não vai mesmo, já está dizendo que não vai, né? Mas hoje vai. Né? Deixa eu ver. As próximas horas você vai conseguir. Em nome de Jesus. Né? Então eu vejo assim que o Senhor é tremendo e Ele quer que nós venhamos a pensar, né, nas coisas dele, né? E quando a gente se preocupa com uma ovelhinha, né, por exemplo, com um filho, né, como é importante, né, a gente ter esse discernimento, né? E como Deus ele nos ensina a amar o próximo, né? Eu quero dar essa puxada agora assim nesse lado assim, né, de que como Deus nos ensina a amar, né? Porque eu creio assim que, como diz a própria palavra, né, nós somos uns egoístas, né? E na nossa natureza não habita bem algum, né? E Deus precisa nos ensinar, né, a sermos altruístas, né? E como o próprio irmão testemunhou aqui, né, irmão? Deus precisava fazer tudo isso, né, para mudar essa história toda, né, na tua vida, né? Bem como, quem sabe, de muitos que estão nos ouvindo, que estejam passando ou vão passar, ou têm que passar, talvez, né, por algo parecido, de alguma forma ou de outra, né? Que Deus precisa operar. Né? E que talvez vão passar por alguma coisa e vão lembrar de que é Deus fazendo, porque um dia Deus fez isso na tua vida. Né? Mas a forma que Deus faz é só Deus. E eu deixo assim aberto para uma compartilhar na questão, né, a forma que Deus faz, né, e da necessidade de nós amar e como Ele faz isso na gente, porque os pensamentos dele não são os nossos. Amém? Deus, na sua multiforme sabedoria, né, promove circunstâncias e arranjos na vida de cada filho que está inserido, né, na vida da igreja e no corpo de Cristo, para que nós venhamos amar, né, o nosso próximo e deixar de amar nós mesmos. Então, à medida que a gente encontra o caminho do negar-se a si mesmo, que vai perdendo o amor por si mesmo, né, o Senhor vai acrescentando nos nossos corações o amor pelo próximo, né? Então, a gente tem um coração cheio de amor próprio. E Deus não pode encher esse meu coração de amor, de um amor verdadeiro e puro, se eu não me esvaziar. Se eu não abrir mão das minhas coisas, né, das minhas vaidades. Teve uma mensagem no encontro de Santa Maria, o último encontro de Santa Maria, que ali o Senhor falou muito sobre o desapego a si mesmo, né? A questão do amor próprio, das vaidades, né? Do que nos movia a estar naquele lugar, a estar na presença de Deus. E essa palavra, já testemunhei isso na igreja, ela trabalha muito em mim até hoje. Porque a gente precisa se questionar diariamente, né? Se tudo que eu faço é para me enaltecer, ou é visando enaltecer Cristo, né? Se todo o meu serviço a Deus é fruto de um negar a si mesmo, né? Ou é o meu ego operando ali. Então a gente precisa se questionar e levar esse questionamento diante de Deus, porque à medida que a gente se nega, à medida que a gente nega nossas vontades, que a gente consegue negar os impulsos da carne, a gente vai ganhar esse amor do Senhor. Tu vai passar a valorizar aquilo que tu não valorizava, né? Então os valores mudam, né, quando a gente pratica a palavra. Então eu vejo assim que tudo o que de verdadeiro e genuíno eu ganhei do amor de Cristo e manifestei de forma genuína a meus irmãos foi fruto de um negar-se, né? E cada vez que acontece isso na minha vida, eu vejo Deus acrescentando na minha vida o amor pelo próximo, né? E na vida familiar muito mais a gente percebe isso, né? Porque se a gente pratica o negar-se ali com um filho, dentro da nossa casa, com um marido, mais a gente vai ver Deus derramando o poder dele para acrescentar esse amor que vem dele, né? Então parece que a gente vai provar muito disso também dentro de casa, porque é um ambiente onde a gente tem muita oportunidade de se negar, né? Então acontece ali uma colheita maior, né, do amor de Deus, mas isso também a gente deve estender à vida da igreja, né?
Amém. Eu queria ver, o irmão quer compartilhar alguma coisa em relação a isso? A gente vê assim a preocupação do Senhor pensar nas coisas lá do alto, né? Lá em Filipenses 4, Deus também fala através do apóstolo Paulo, né, sobre pensar as coisas do alto. E por que essa preocupação de Deus a respeito do pensar? Porque os pensamentos, se eles não forem ligados ao alto, são pensamentos terrenos, de coisas naturais, eles vão tramar algo que se chama o raciocínio. O raciocínio, ele provém de um pensar natural. E uma vez que os pensamentos naturais começam a tramar e a forjar o raciocínio, ali começa a desencadear, então, a incredulidade. Então a gente pode observar que a nascente da incredulidade se dá no pensamento. Quando esse passa a ser... o pensamento é como se fosse uma matéria-prima que tu coloca no início de uma linha de produção, e todo o processo produtivo de insumos que vão sendo trabalhados, que vão sendo industrializada aquela matéria-prima, é como se fosse o raciocínio. E o final na esteira de produção, o produto que sai, chama-se incredulidade. Então, quando o pensamento ele age assim, isso é a causa de discordâncias a respeito da palavra. As rebeliões, desde o Antigo Testamento, quando nós vemos lá em Números, todas as rebeliões foram causadas por causa do pensamento. A razão foi ativada pelos pensamentos. Porque sempre quando uma pessoa se rebela ou se levanta contra uma palavra, é porque a razão dela está ativa dentro dela, está trabalhando, está ebulindo muitos pensamentos naturais dentro dela. Então por isso que Jesus fala que o Espírito do Senhor diz, tu deve cortar o mal pela raiz. E a forma de tu cortar o mal pela raiz é mudando o teu foco do pensamento. Segundo Romanos 12, 2, renovar a mente. Essa renovação da mente se constitui em eu deixar de pensar nas coisas humanas e naturais para passar a pensar nas coisas espirituais do Senhor. E inevitavelmente, além da nossa mente, que o campo mental é onde se desenvolvem os pensamentos, o coração do homem, que é outro elemento, onde nascem os sentimentos. E isso tudo o Senhor nos ensina a rejeitar. Viver pela fé é você rejeitar aqueles pensamentos, os raciocínios que vêm na tua mente, tentando te incitar a pensar a respeito de algo. Então nós não fomos mais chamados a pensar. O Espírito diz aqui que se eu pensar nas coisas naturais, eu vou viver uma vida de incredulidade, nunca vou conseguir experienciar o Senhor. Então é necessário renovar minha mente, passar a pensar nas coisas do alto, porque uma pessoa que passa a pensar nas coisas do alto, ela não vive mais pela razão, ela vive pela fé. E a vida pela fé, ela é uma vida que, ao mesmo tempo, dentro de ti, tu sente muita insegurança. Dá um temor muito grande porque tu não sabe o que vai acontecer. Tu te vê desprotegido porque a razão do homem ela é como uma parede muito espessa que me dá muita proteção natural, que eu vejo assim, eu vou usar minha razão para me defender. Quando o homem vive pela fé, ele sente-se inseguro em primeiro momento. É natural isso acontecer, porque você vai depender de um ser que tu não vê. Viver pela fé é depender de um Espírito do Senhor que vai te defender, que vai te orientar, que vai te guiar, que vai te mostrar o que fazer, o que não fazer, mas tudo de uma forma que tu não vai enxergar com os teus olhos naturais. Então, obviamente que para nós, no primeiro momento, a vida pela fé é uma vida que nos traz insegurança, porque nós temos que precisar viver sob o temor do Senhor. Mas a nossa bênção está nisso, nós manifestarmos
a nossa vida nessa terra, pensando nas coisas do alto e vivendo pela fé do Senhor. Amém? Pela fé. Glória a Deus. Eu queria compartilhar mais uma palavra aí. Nosso tempo já foi. Nosso bate-papo está muito bom. Mas o tempo passa rápido, né, irmãos? Mas que está em 1 João. Eu creio que é importante a gente compartilhar aqui. Que define bem, assim, da importância, né, Eu queria bater em cima disso, né, da importância da perseverança, da prática, né, e de você estar aí juntos, né, nesse período de perseverança, assim, de desafio, de tribulação, né, de 4 anos com um filho junto, de casamento, e quantas tempestades e quanto sol também, quanto dia bonito, amém? E que vocês decidiram olhar para o dia bonito, vocês decidiram olhar para o Cristo, vocês olhar para a solução. Não adianta nós ficar olhando, né, para o problema. O problema faz parte para nós crescer em vida. Está escrito que vai ter e se faz necessário, né, mas Deus mandou olhar para Ele, né, mandou olhar para a solução, e que nós temos uma vida eterna, nós temos um caminho pela frente aí para cumprir, que isso daqui é temporário. Amém? Mas o Senhor, né, quer que a gente venha estar praticando a verdade dele. Né? Mas que verdade é essa, né? O que é isso e como é que é? Né? Porque eu vejo sim que é importante nós olhar para essa palavra que está em 1 João 3, a partir do 7, amém? Porque nós começamos com a porta estreita, amém? Né? Um discurso duro, né? Mas que nem diz a irmã, é possível, né? Em muitas situações, difícil, com muita exposição que parece que inicialmente ninguém vai suportar, ninguém quer passar. Não, né? Porque eu já não vou passar por isso. Não, minha graça te basta. Vai sim, invoca o Senhor que tudo é possível, aquele que crê. Com Jesus tudo pode, né? Tudo pode aquele que fortalece, né? Agora você precisa crer, né? Mas olha que tremendo, né? Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Amém? Vamos fazer uma lei aqui. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Nem aquele que não ama seu irmão. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Amém? Versículo 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar
por ninguém. Aquele que pratica a justiça, essa aqui, é justo. Que pratica é justo. Assim como ele é justo. Quem pratica pecado é pecador. Quem pratica pecado, qual é a justiça que tu está praticando? Ah, a justiça do outro lá? Né? Então, o que tu está fazendo? Tu está expressando quem? Quem tu está testemunhando o quê? Que justo que tu é. Então, eu creio assim que é importante nós pensar, refletir sobre isso, né? Porque o Senhor falou, né? E veio, como diz lá em Atos 1 e Atos 2, né? Para que sejamos testemunhas, expressão viva de Cristo aqui na Terra. Né? Expressão viva de amor, suportando uns aos outros. Né? Porque aí sim, tudo isso, né, que o Senhor trouxe aqui, tudo isso que eu estou vivendo na minha vida, que você aí na sua casa está vivendo, tudo que foi trazido hoje aqui pelos irmãos, o que eles estão passando, o que passaram, o que vão passar, né? O que se fez necessário na vida desse casal nesses 4 anos. Com certeza, sim, se fez necessário, sim. E glória a Deus, porque eles estão aqui, juntos, e com o filho bem criado, graças a Deus. Um dia de cada vez, como está escrito em Mateus 6,34. Perseverando na sã doutrina, no partir do pão, na comunhão, nas orações. Atos 2,42. E aqui estamos. 5º ao vivo, 6º ano. Glória a Deus. Porque eu sei que não é fácil. Mas é um dia de cada vez. Quantas vezes eu não pensei já tantas coisas? Quantas vezes eu não fui tentado para tantas coisas? Quantas propostas já não recebi para tantas coisas? Mas é um dia de cada vez. Agora, esse livro aqui é um só. Essa justiça aqui é única. E se eu, ou você, ou eles não praticar um dia de cada vez, nós vamos deixar de ser justo. Eu deixo de ser justo. E aí eu vou ter que me acertar com Deus. E esse é justo. E aí eu vou ter problema. Se eu sair dessa visão aqui. E essa visão é uma. Não é 2. Não é de A, de B, de C. Essa visão aqui não tem nome. Ela tem só um nome. Que excede todo nome. É Jesus. E a gente tem que prestar atenção nisso. Porque está em jogo a tua salvação, a minha salvação. E eu, antes de qualquer coisa, e você também, você deve orar ao Senhor. Mas ore mesmo. E ore ao Senhor. Não é orar ao irmão. Orar à maioria. Porque a maioria foi 10. A maioria foi contra. Né? A maioria caiu. A maioria é o mundo. Né? A maioria se perdeu. Está aí. A maioria não quer. A maioria não ficou com Jesus. Por isso que a porta é estreita. E duro é o discurso. Porque muitos serão chamados, poucos escolhidos. Muitos serão chamados. E eu sei que em mim, e está escrito, não habita bem algum, meus irmãos. E eu prego isso aqui, ó, é o 6º ano. Que quem está de pé, cuide para que não caia. Isso me inclui. Isso me inclui, está tudo registrado. Porque eu posso um dia ficar louco. Mas que os irmãos orem por mim, que a gente ore um pelos outros. Porque essa visão aqui é única. E está escrito aqui. E eu creio. Mas é um dia de cada vez.
E a visão, ela se define pelo amor, pela paz, que excede todo entendimento, pela tranquilidade, pelo testemunho, pela expressão viva, pelo negar-se, pela exposição. Porque também o Senhor trouxe essa palavra hoje aqui que eu não li. Porque os humilhados serão exaltados. Em Lucas 14. Os humilhados serão exaltados. Agora, se você é exaltado, se você se exalta e humilha os outros, você está fora. Se eu fizer isso, eu estou fora. Aí você vai ver. Você pode não querer ver. Aí é uma opção. Amém, irmãos? Você pode não querer ver. Aí você pode até me achar o máximo, se você quiser. Mas você vai poder querer escolher isto. Mas não é o que está escrito. O que está escrito é isso. Que os humilhados serão exaltados por Deus. Mas eu preciso me humilhar. Né? E eu já fui e sou tentado muitas vezes pelo próprio Satanás. Né? As coisas mais bobas que você possa imaginar. Mas eu preciso continuar viajando por aí, carregando o meu tripé, carregando a minha mochila, carregando a minha câmerazinha ali, que é tudo nosso, mas eu digo eu mesmo fazendo esse trabalho. Eu vou no banheiro do irmão, troco uma camisa entre um programa e outro. Tem que ser tudo assim. Vou de um lugar, vou para o outro. Passou 1 ano, passou 2 anos, passou 3 anos. Não sei quantos anos vão passar. Um dia o Senhor vai me recolher. Enquanto estamos pregando a palavra. Quantas almas já foram salvas? Quantas almas já foram salvas? Quantas famílias já melhoraram? Quantos anos passaram e vocês estão aqui, irmãos? Eu falando isso para encorajar os irmãos que nos assistem hoje a sair da zona de conforto. A nós parar de pensar no nosso umbigo, irmãos. Nós somos muito olhando para a nossa vida, preocupados com nós mesmos. E o evangelho do reino, e Jesus, e a obra de Deus, e as famílias que estão morrendo, que o diabo está comendo, está fazendo o que ele quer, está destruindo, jogando de um lado e para o outro, que nem bola de futebol, destruindo crianças, casamentos, mulheres, com estupro, matando senhoras, esquartejando pessoas, famílias destruídas, maridos alcoolizados. Quantas coisas acontecendo hoje, mulheres espancadas, pessoas em hospitais hoje acamadas, morrendo, sem batismo, enfermos com câncer, que você podia estar lá hoje batizando. E nós estamos preocupados com o quê? Com a vida do irmão, pregando para crente. Me perdoa, irmão, se você não está preocupado com a vida do irmão. Mas vamos refletir sobre isso. Vamos olhar para dentro de nós. O que nós podemos fazer mais sobre as coisas do Senhor, sobre as coisas do reino, mas não só pelo que Ele vai nos acrescentar, porque nós estamos ainda pregando muito sobre o que Ele vai nos acrescentar. Nós estamos vivendo ainda uma pregação muito almática ainda, porque se faz necessário para as coisas andarem. Faça que Deus vai te dar. Buscai o reino e tudo será acrescentado. Se faz necessário. Mas e o amor pela obra? E o amor pelo batismo? E a cabeça de uma potestade que está encostada numa pessoa, que é cortada quando uma pessoa é batizada e rola no chão, e o diabo perde a legalidade daquele corpo. Quando uma pessoa é batizada, você esqueceu disso? Ou você não sabe? Que aquele corpo perde a legalidade quando uma pessoa é batizada. E morre
morre um bicho nojento que estava encostado nela. E se faz festa nos céus. Isso não vale nada. Esse amor, irmão, é desse amor. Eu queria que o irmão compartilhasse um pouco. Amém. O amor do Senhor, ele é um amor totalmente voltado assim para os outros, né? Em primeiro lugar, o amor tem como destinatário o próprio Deus. E em segundo lugar, o meu próximo. Então, quando Deus olha para a nossa vida, Ele deseja ver as nossas mãos estendidas para servir Ele e satisfazer aquilo que Ele quer. Isso é que Cristo pretende desenvolver e está desenvolvendo no nosso coração através da palavra da cruz que nós diariamente recebemos, para que sejamos doadores da vida espiritual de Cristo que está dentro de nós. Amém? Amém. Eu creio que também envolve muita perseverança, né, no buscar, no ruminar as palavras que Deus tem dado. Porque a palavra é que vai gerar isso em nós. Né? Então, todo o constrangimento necessário que um filho de Deus precisa para que venha se arrepender é a palavra que vai gerar. Né? Então, se nós estamos com um coração endurecido em áreas da nossa vida e com dificuldades espirituais de servir a Deus, de se alegrar no Senhor, de se alegrar na obra do Senhor, só o que pode mudar isso é o meu contato com a palavra, né? É o intensificar o contato com a palavra, o retomar os assuntos antigos, né? Rebuscar as espigas, né? Aquelas coisas que o Senhor já falou no passado e que não vai ter mais, né? Escolas, assuntos que são importantíssimos para o nosso desenvolvimento espiritual. Então, tem coisas que a gente não vai entender na vida espiritual se a gente não buscar aquilo que Deus já deu, né, antigamente. E se a gente consegue embasar nossa fé em todo o conhecimento que o Senhor já liberou na sua casa, isso ajuda, né, para que a gente venha se abrir para o trabalhar do Senhor, que acontece nas nossas vidas todos os dias. Amém. Ô, glória. E aí, para nós encerrar, Filipenses 2, 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Amém? Amém. Preservando a palavra da vida. Amém, amados? Vamos em frente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se alimentando, partindo pão, nas orações, para que nós possamos aí, né, como compartilhou a irmã, estarmos nutridos para que esse amor seja gerado, para que nós possamos lembrar, né, e sejamos assim vivos, né, e que o Senhor nos faça, né, cada vez mais ativos nessa obra que é dele, né, e que se faça isso cada vez mais algo de dentro para fora, né, e isso nos faça cada vez mais felizes, né, porque daí nada daquilo do nosso dia a dia, né, aquilo que parece um fardo, o fim do mundo, porque estou me negando, porque está difícil, porque não tenho acesso ou está restrito, não tem nada de restrito. Você tem Jesus, você foi escolhido como foi escolhido Davi. Oh, glória! Amém. Deus te escolheu como escolheu Davi, né, irmão? Amém. Então não tem nada, né? Não tem uma restrição nenhuma.
Nós somos escolhidos por Deus, né? E eu vejo assim que maravilha, né? E eu glorifico a Deus, eu me alegro assim, porque eu vejo e essa dureza talvez hoje, né, do Senhor assim conosco é para nos incentivar, né, a batalhar diligentemente, diariamente nessa obra que é pura e é do Senhor. E hoje o Senhor nos traz aqui, os irmãos aqui, né, mais uma vez nesse Quinta ao Vivo, né, para mostrar o poder dele na vida dos irmãos e que o Senhor está fazendo uma grande obra nessa igreja e na casa deles, né, que é a casa dos irmãos, também, que tem se manifestado o poder dele, a glória dele, diariamente. E eu queria assim, deixar assim, as considerações em Cristo finais aí para os irmãos. Então vamos retomar, né, irmãos, os assuntos antigos. Eu acho que se faz muito necessário nesse momento na vida da igreja retomar os seminários recentes também que Deus tem dado, né? E eu deixo até como sugestão também para toda a igreja a gente retomar a renovação da mente. O Senhor tem trazido isso. Amém. Tem sido maravilhoso e eu acho que é uma situação assim que Deus rompe muita coisa na vida da gente com aquelas ministrações ali, né? Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus. E que nós continuemos assim a praticar a verdade do Senhor, né? Porque o nosso fundamento, quando ele é Cristo, é quando nós praticamos aquilo que aprendemos do Senhor. E Jesus deixou ensinado que aquele que faz a sua casa, edifica a sua casa sobre a rocha, os espíritos, as trevas, as castas demoníacas chegam na vida daquela pessoa, mas não tem privilégios para destruir e arruinar aquela vida. E nós sabemos que o maior patrimônio que nós temos não é a nossa roupa, o nosso alimento, a nossa casa, nem a nossa família, muito menos o nosso trabalho. O nosso maior patrimônio é a pérola, que é o reino de Deus dentro de nós. E isso nós devemos lutar para que não seja perdido. Devemos lutar diligentemente pela fé para não perdermos essa pérola. Esse é o maior patrimônio que um homem pode ter. Ele deve lutar com todas as suas forças para jamais perder isso. E Jesus disse que aquele que não pratica aquelas palavras de Cristo, que ouve as minhas palavras, mas não pratica, constrói sua casa sobre a areia, e os demônios da apostasia, eles têm grande liberdade para arruinar aquela vida. Então a nossa vitória está na prática da palavra, ruminar as coisas que ficaram que o Senhor já trouxe e progredirmos através da obediência da nossa fidelidade, nosso dia a dia a Cristo, nos humilhando ao Senhor. Amém? Amém. Graça e paz a todos.